Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso Simplesmente Servos e Servas. Nosso texto bíblico base está em Lucas, capítulo 17, versos 10. Somos simples servos, cumprimos apenas nosso dever. Esse é o espaço em que conhecemos um pouco mais uns aos outros e conhecemos também a maneira pela qual Deus tem nos usado em seu reino e de uma forma específica em nossa comunidade de fé, a nossa Igreja Batista do Meia. Nossa convidada de hoje é nossa irmã Patrícia. Muito bem-vinda, minha irmã. Obrigada, pastor. Boa noite. Patrícia, conte-nos um pouquinho da sua trajetória de vida, né? Como você chegou nessa área de ministério, um pouquinho da sua história de família, para que, enquanto igreja, nós possamos conhecer um pouco mais você, Patrícia. Bem, eu, desde que me entendo por gente, né, eu sempre fui... A minha queda mesmo foi sempre pelo estudo, leitura e estudo bíblico. Fui criada pela minha avó, não no sentido de não ter minha mãe perto, mas como minha mãe trabalhava, eu acabava ficando com a minha avó o dia inteiro, né? E minha avó era professora de EBD, então eu já cresci vendo a minha avó ali, com as anotações, com aquele caderno, preparando a aula, lendo, estudando, buscando. Então, eu já cresci nesse ambiente, né? Na minha adolescência, eu fui trabalhar com EBD, com as crianças, né? Trabalhei com crianças durante muitos anos. E depois, eu então fui trabalhar com jovens, não, já com adultos, né? E teve esse tempo, antes de vir para o Meia, eu congreguei na igreja de Vila Isabel, pastor Misael Leandro, e lá ficou muito claro para mim, foi muito, muito real, assim, eu não tive dúvidas de um determinado momento lá naquela igreja que o meu chamado era para o ensino, né? Então, hoje eu me sinto muito feliz porque eu tenho a oportunidade, né, o privilégio de trabalhar no ensino, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida, quanto na igreja, né, porque eu sou professora de formação, então eu trabalho na educação pública. E na igreja também eu estou atuando naquilo para que Deus me chamou. E eu me sinto privilegiada, sabe? Porque às vezes a gente se depara ainda com pessoas, né, que já, depois de bastante tempo, ainda não tem essa certeza. Então eu me sinto privilegiada por ter essa clareza, que eu estou exatamente no lugar para onde Deus me chamou. E por mim é na EBD que eu vou ficar até Deus dizer assim, chega, ou até eu ir embora. E é isso. Fale-nos um pouquinho dos desafios que você teve nessa caminhada. Ser professora de crianças, né, adolescentes, jovens, como é que é isso, né? Foi um crescer... Você percebia que estava, né, crescendo enquanto professora, ou era uma questão circunstancial? Na verdade, a primeira vez que eu trabalhei dando aula na EBD, eu já me destacava, né, desde bem pequena, todos os anos na EBF eu ganhava a Bíblia, porque acabava respondendo todas as perguntas, acabava me destacando nisso, e aí acabou que eu fui observada, e no momento de necessidade, eu já, saindo da adolescência para a juventude, houve uma necessidade, e então eu fui convidada para trabalhar no módulo infantil,
auxiliando. Eu me lembro que, né, fui ali, então eu passei por diversas faixas etárias dentro do módulo infantil. E quando foi depois, com o passar do tempo, é que eu fui realmente passando pelas demais faixas. E hoje eu não tenho dúvidas de que o meu lugar, a minha área de ensino é com adultos. Apesar de profissionalmente trabalhar em escola de educação básica, então trabalho com crianças, mas no que tange ao ensino bíblico, eu não tenho dúvidas de que o meu ministério é com adultos. Nessa sua visão, né, nessa sua convicção, você então foi se aprofundando no estudo bíblico, chegando ao seminário. Sim. Conte-nos um pouco sobre essa experiência. Eu já tinha, né, o desejo de fazer o seminário. E um dia, numa conversa com o pastor Purim, eu trabalhava com discipulado, né, que a irmã Dina Fernandes, né, ela era coordenadora. Então, quando eu cheguei no MEA, eu não fui trabalhar com EBD, não fui. Né, mas eu fui convidada para um grupo de discipulado. E dentro desse grupo de discipulado, o primeiro grupo que eu fiz foi na casa do pastor Purim. Eu fiz um livro e depois eu fui para a casa da irmã Regina Selle, que hoje não está mais na nossa igreja, está na Barra, se eu não me engano. E lá ela também percebeu, né, esse meu dom, o meu chamado para o ensino, e me convidou para fazer o curso de discipuladores, né? E aí foi uma outra percepção da irmã Dina, que eu fiz o curso, eu passei, né, fui aprovada para ser uma discipuladora, e depois numa conversa com o pastor Purim, e ele então achou prudente que a igreja me enviasse ao seminário. E eu tenho muita tranquilidade, pastor, que eu sempre deixei muito claro para ele, eu aceito ir para o seminário, claro, mas eu quero deixar bem claro que a minha área de atuação é a IBD, é o ensino, é aqui. Deixar claro, porque à medida que a igreja investe, né, e leva alguém ao seminário, né, então, pessoal, olha, mas é aqui. O meu chão é aqui, né? Então, eu tenho muita tranquilidade com isso, entendeu? E eu fui para o Seminário do Sul, me sinto muito feliz de ter conhecido ali professores assim que eu vou levar para a vida, sabe? Eu sempre digo que existe e aí o senhor me corrija se eu estiver errada, mas existe um pensamento que só quem pode fazer seminário, ou quem deve fazer seminário, é quem tem chamado, né? Ou para ser um missionário, ou para ser um pastor, ou para a área de ensino. Eu penso que todo crente que tiver a oportunidade não deve deixar passar, porque o seminário para mim foi um divisor de águas, não na minha fé, isso não, mas no que se refere ao estudo bíblico, no que se refere ao conhecimento bíblico, foi um divisor de águas. Então, assim, tendo ou não tendo esse chamado, eu entendo que o seminário é para todo aquele que quer se aprofundar no estudo da Bíblia, e isso, para mim, independe de chamado. Existe o chamado geral, né? O chamado ao estudo da palavra. Sim. Né? Então, alguns podem chegar ao seminário e, enquanto igreja, também nós podemos aprofundar os nossos estudos, né? Esses encontros, essas oportunidades alternativas que nós estamos apresentando, eu creio que pode servir de aquecimento, né? Sim. Normalmente quem faz esses estudos assim mais puxados na igreja acabam terminando em seminário, né? É verdade. Né? Eu sou exemplo disso, né? Eu sempre gostei daquelas classes assim mais
vamos dizer, mais pesadas, entre aspas, né? E eu sempre brinco, né? Assim, entre um culto, né? Onde tem um estudo bíblico, não que tenha culto que não tenha, né? Mas eu hoje canto em um coro, mas entendendo que isso é importante para a minha vida, né? Sim. Isso é importante para a minha vida. Mas que eu vou sempre pender para o estudo, para a pregação, para o momento da palavra, eu não tenho nem como esconder isso. Uhum. Por exemplo, o estudo do Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, Eu fiz. que é um dos livros básicos, né, do discipulado, Sim. é um estudo puxado, né? Você precisa ter um comprometimento muito sério para você fechar, né, terminar, completar aquele ciclo de estudos. Então, eu creio que isso tem ajudado, né, alguns irmãos e irmãs a chegarem ao seminário. Tem um momento do seminário que você pode destacar para a gente? Olha, eu não destacaria um momento, tá? Mas aliás, eu vou falar de dois momentos. O primeiro é que eu tive o privilégio de ser aluna do meu pastor. E isso me marcou, né? Isso para mim foi muito importante, né? Que eu consegui ser... eu sou pastoreada e tive o meu pastor como meu professor, né? Que Sim. é diferente, né? Sim. São duas questões bem diferentes, então isso para mim foi um privilégio. E eu destacaria todos os semestres que eu fiz com o pastor Carlos Novaes, né? Sobre a história da igreja, que eu fiquei assim maravilhada e não sei se farei, mas se um dia eu tiver a oportunidade de dar continuidade aos meus estudos, vai ser nessa linha aí de história da igreja que eu fiquei bem fascinada com ele. Quem sabe um mestrado? É. Não necessariamente um seminário, né? Pode fazer em qualquer, né, uma outra universidade e o seu trabalho ser na história da igreja, né? Sim, que todos os semestres que eu fiz com ele, foram 3 ou 4, foi uma coisa assim fascinante. Quem sabe você pode começar numa classe especial na igreja, sobre a história da igreja, aquecimento para o mestrado. Aí fica aí a dica. Quem sabe, né? Vamos ver. Nesse momento, agora, eu digo que é inviável. Uhum. Agora. Ano de 2024 é um projeto que eu não teria como assumir. Sim, né? Demanda tempo de preparar, dividir, né? O tempo, né? Sim. Selecionar um corte, né? Da história da igreja. É um trabalho interessante, desafiador. Como você chegou ao coro? Como você chegou a associar música? Então, toda a minha vida na igreja, né, a base da minha vida na igreja, inclusive meus primeiros passos, né, foram dados com o auxílio da minha avó, né, e ela sempre dizia, né, é importante que todo crente deve estar envolvido no louvor, porque ele alimenta também. Então, eu cresci com isso na minha cabeça. E eu tenho um irmão que já congregou no Meia, hoje ele congrega na Igreja Atitude, e ele era do coro Edson Pascoal. E ele resolveu comemorar um dos aniversários dele no ensaio do coro. E eu não era do... Aliás, eu já frequentava o Meia, mas como visitante, porque... Sim. Eu venho da igreja de Vila Isabel, que era uma igreja muito pequenininha, e o módulo infantil era muito pequeno, quase. Era uma igreja pequena, de 95 membros, e a maioria adulta, não tinha muita criança. E eu tinha um filho pequeno, precisava estar... Uhum. Então, eu acabei
passando a frequentar os cultos da manhã no MEA, para que ele pudesse estar no módulo. No módulo infantil. E aí o meu irmão já congregava aqui, e ele me convidou. Vai lá terça-feira no ensaio do Edson Pascoal, que vai ser meu aniversário, e eu fui. E chegou lá, eu fui convidada para estar no ensaio seguinte. Me acolheram, né? Um coro acolhedor. Marca registrada. Marca registrada, verdade. E aí, no ensaio seguinte, eu estava lá e acredito que aí, entre 10 e 12 anos que eu esteja nesse coro. Já precisei sair, inclusive na época do seminário, né? Eu saí do coro porque não tinha como dar conta, até porque as aulas eram à noite, então eu não teria como ensaiar. Então, durante o seminário, eu saí do coro e acabou o seminário, eu regressei para o mesmo coro. Mesmo coro. E estou lá. Uma experiência de alegria estar no coro, né? Olha, eu vivi um momento muito difícil ano passado, né? No dia 11 de outubro, eu sofri um acidente e eu fraturei a fíbula. Fiquei um período de cadeira de rodas, um período de muletas, até voltar a andar normalmente, né? Ser liberada para caminhar, que foi agora em abril, ou seja, foram 6 meses. E o coro realmente, né, me acolheu, me abraçou, pessoas que... Porque no ensaio, né, principalmente, eu sou contralto e fico longe do pessoal que está lá no soprano, falava com todo mundo, mas oi, tudo bem, tudo bem. E pessoas do soprano, que não é o meu naipe, ou ligavam ou mandavam mensagem para mim todos os dias. Todos os dias. Foi cuidada pelo coro. Isso aí. Eu precisei de uma cadeira de rodas, do dia para a noite a cadeira de rodas estava na minha casa, eu precisei de um par de muletas, do dia para a noite estava na minha casa, e tudo providenciado pelo coro. Então, assim, isso não tem preço, né? No momento difícil, foi muito difícil. Eu sou grata a Deus pela vida dos meus filhos, que estiveram ali comigo, né? Diariamente ali, porque eu precisava de ajuda para tudo, porque eu não podia botar os pés no chão. Sou grata a Deus pela vida da minha nora, Maísa, né, pelos pais dela, Geisa e Mauro, que também foram incansáveis na ajuda ali. Mas se eu posso destacar, né, o coro nesse momento foi muito importante para mim. O coro é não só acolhedor, mas é cuidador também. Sim. Né? Isso é importante, né? Sim. Não só a chegada, mas a manutenção, né? O dia a dia, sim, do cuidado uns para com os outros, né? E estavam presentes através de mensagem no WhatsApp, através de ligações, né? Porque eu entendo perfeitamente que a vida diária é muito difícil, né? Trabalho, casa. Então, é bem difícil, né? Uma pessoa adoentada durante 6 meses, ela ter aquela constância de visitas. Mas eu era visitada todos os dias, através de uma ligação de vídeo, mensagem no WhatsApp. Então, eu fui cuidada. Amém. Isso é muito importante. Amém. Gratidão por todos os irmãos daquele coro. Amém. Hoje você está ali na classe, né, nossa classe da amizade, né, que contempla aí essa idade, esse momento, né, da idade adulta. Tem sido uma experiência rica para você? Riquíssima, né? Porque a gente aprende quando ensina e ensina aprendendo, né? Não tem ninguém só ensina, Sim. né? Isso é impossível. Até mesmo quando você dá aula para crianças, você aprende. Sim. Então, eu tenho aprendido muito com aquela classe, né? São pessoas maduras, experientes na fé, e que eu sempre falo, né, que o conhecimento acadêmico não é tudo. Não é tudo. Não é tudo, sabe? Mas a bagagem que aquelas pessoas têm de vida cristã,
sabe? A caminhada que elas têm. E eu chego a dizer que eu acabo aprendendo muito mais do que ensino. Amém. Essa que é a verdade. Patrícia, uma mensagem para a nossa igreja, ou uma palavra final, né? A mensagem foi apresentada nessa nossa conversa, mas uma palavra final para a nossa família Ibemeia. Bom, a minha palavra é que eu sempre costumo falar, né, lá em casa que hoje, se eu precisasse mudar de igreja, eu teria uma dificuldade, né? Porque eu nem me imagino em outra igreja. Então, eu sou muito grata pela Igreja do Meia, né? E a minha palavra é que todos que puderem, que procurem uma classe de EBD. Eu cresci nas classes de EBD e isso fortaleceu a minha vida, tem trazido uma base para mim que nem o seminário, que é tão profundo, né, que se aprofunda tanto, eu não conseguiria, mas a EBD realmente me deu base, né? Me deu o chão para que eu estivesse aqui até hoje. Não que os outros departamentos da igreja não sejam importantes, são, mas procure uma classe de EBD, você que ainda não faz parte de uma. Querido participante desse nosso encontro, creio que nós podemos sintetizar essa nossa conversa. Estudo bíblico, acolhimento, cuidado. Fazendo isso uns com os outros, continuaremos sendo uma igreja saudável para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ore e interceda a Deus para que tenhamos a oportunidade de nos encontrarmos em mais um Simplesmente Servos e Servas.